Meus irmãos, a palavra de Deus que nos prepara para esta adoração não podia ser melhor. O evangelho de hoje, Mateus 11, do 25 ao 30, nos traz 3 versículos que é conhecido por todos nós. E é sobre eles que eu quero dirigir uma breve palavra, preparando para a nossa adoração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre os pesos dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nós temos aqui o que nós chamamos do grito do Redentor. Qual é o grito do Redentor? Vinde a mim, vinde a mim. Nós temos no Rio de Janeiro o Cristo Redentor, não é verdade? Está lá com os braços abertos. Por que aquela imagem tão bonita chama Cristo Redentor? Cristo, do grego Christos, é ungido, é o Filho de Deus, Mexiá, o Messias. Redentor, porque Ele nos conseguiu o perdão dos pecados pela sua redenção, derramando o seu sangue na cruz. Então qual é o grito do Cristo Redentor? Vinde a mim. Ele não está de braços cruzados, ele não está de braço caído, não. Ele está com os braços abertos para você. Vinde a mim. Vinde a mim. Não existe peso maior do que a percepção de que a verdade procurada pela alma não é encontrada. Nós podemos procurar esta verdade em várias áreas do conhecimento humano, no coração de várias pessoas, mas nós só encontraremos a verdade plena no coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que Karol Wojtyla, Papa João Paulo II, gritou na Praça de São Pedro, na sua primeira missa pontifical: não tenham medo de abrir os vossos corações a Cristo. Abri para Ele os vossos corações. E por que nós temos esta alegria? Porque Ele quem nos chama. Vinde a mim, vinde a mim. Só Jesus pode mostrar à nossa alma o descanso que ela precisa. Tudo ajuda, mas nada substitui. Eu falava na missa da manhã um pouquinho sobre isso. Você quer descanso? Um clube ajuda, uma praia ajuda, um resort, mas nada substitui o descanso que Jesus nos dá. E aqui não é um descanso de não fazer nada, é um descanso de fazer a coisa certa, de trocar com Ele o nosso jugo, tirar dos nossos ombros o jugo que nos pesa e receber dele o jugo que nos eleva. É por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Ele diz com autoridade: eu, não são os outros, não são as coisas, não são as situações, é Ele. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre, é Ele, é Ele. Guarda isso, se você puder até anote. Na questão do descanso, na questão da fadiga, na questão do cansaço,
tudo ajuda, mas nada substitui. Se você tiver tudo e faltar Cristo, você não teve nada. Mas se você não tem nada disso que eu disse, mas você tem Jesus, você já tem tudo. O seu coração descansa, seu coração se aquieta, seu coração se entrega e você confia. Quando a Bíblia fala aqui sobre o jugo, tomai sobre vós o meu jugo, é porque o nosso jugo é pesado, o jugo dele é leve. Primeira vez que o Antigo Testamento falou sobre jugo, do hebraico é motá, que significa barra. O profeta Jeremias vai chamar de cansis, que é a mesma coisa de uma madeira que se coloca no braço da vítima que é condenada, ela saia carregando esta madeira para a humilhação pública. E é bonito que a palavra motá, que é jugo, que significa barra, o seu verbo é mot, e significa tropeçar, cambalear. Então nós podemos escolher o jugo do mundo, que me leva a tropeçar, a cambalear, ou o jugo que Jesus tem para nós, e que é o melhor para nós, Nós temos no Novo Testamento a palavra hebraica dissimad, que significa junta de boi, par, né? Par de junta de bois. Então jugo é alguma coisa que você não leva sozinho. Se você leva sozinho, você cai, tropeça, é pesado. Jesus quer nos ajudar a levar o nosso jugo. Por isso a palavra conjugal, cônjuges, conjugalidade vem daí, o jugo de dois. Vamos carregar o jugo nós dois. Aquela canga que se coloca no pescoço dos bois. Quem já viu aí carro de boi? Minas Gerais tem muito, né? Cidades históricas, mais tradicionais. Eles falam que o carro de boi tem que chorar. Você não faz barulho, não é carro de boi bom. O cara que sabe fazer carro de boi, ele tem que pôr o carro para chorar. E ali a maioria são dois bois, é um de um lado, outro do outro, com a canga no pescoço, com jugo. Aí você vê que não tem como um boi andar rápido e o outro devagar. Não tem como um boi para a direita, o outro para a esquerda. Não tem como um boi correr e o outro deitar. Eles estão juntos. Por isso que o casal, o cônjuge, que recebeu o sacramento do matrimônio, eles são chamados a caminharem juntos, né? Um do lado do outro, um ajudando o outro. Então Jesus está falando para você e para mim mais ou menos assim: por que você está carregando o seu jugo sozinho, se eu posso ajudar? Por que você quer viver a sua vida sozinha, se eu quero viver ela com você? Por isso que você tem tropeçado, tem cambaleado. Jugo, Jesus pega esta palavra porque os mestres da lei usavam muito a questão do jugo da lei, era pesado. E Jesus oferece um jugo que vem do conhecimento do Pai, vem de saber quem é Deus e quem é Jesus. Santo Agostinho e os outros pais da igreja, eles dizem que o jugo que vem de Jesus parece uma pena leve. Então cria na sua cabeça essa imagem. Imagina você carregando um toco pesado, uma barra de madeira, e alguém oferece para você uma pena, fala assim: olha, me dê essa barra que eu vou carregar, carrega essa pena aqui para mim. Quem não trocaria? O jugo do mundo é pesado, o jugo de Cristo é leve. Como que o diabo está pervertendo as consciências, né? Hoje a gente ouve o contrário. Não, o prazer é no mundo, a dor é com Cristo.
O jugo leve é do mundo, o pesado é de Cristo. Inverteram as coisas, né? Agostinho vai dizer assim: o jugo de Cristo não me derruba no chão, mas nos torna capazes de alçar voo para os céus. Pelo que também é muito diferente daquele jugo que as autoridades judaicas ofereciam. O jugo de Cristo me ajuda a voar. É Santo Agostinho quem vai dizer: pegue um passarinho e veja, conforme o tamanho do passarinho, maior é a asa, né? Essa asa está pesada, é muita pena, é muito esforço. Eu vou te aliviar o jugo, eu vou te aliviar o peso. Aí vai e corta a asa do passarinho. Ficou mais leve? Ficou, lógico, ele já não tem mais as duas asas. Mas a minha pergunta é: e agora? Não voa mais, né? O cara está só na terra. Uma carreta, pega uma carreta com as bitrem, com as baita mesmo, e fala assim: nossa, o motor da carreta é muito pesado, eu vou aliviar a carreta, vou aliviar o seu jugo. Você vai tirar o motor da carreta, e daí para frente? Você vê um avião, um Boeing, fala: olha, eu vou aliviar o seu peso, eu vou tirar a turbina. Um peso, né? Depois da turbina, para que serve aquele avião? Então entenda que não existe uma vida sem peso, uma vida sem jugo, uma vida sem sacrifício. Não nos vendamos a promessa diabólica de uma vida sem dor e sem sacrifício. O que Jesus quer fazer conosco não é nos privarmos de um fardo, mas substituir. Ele vai trocar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus vai tirar um jugo e ele vai colocar um outro. Mas como que eu entendo este peso que o Senhor coloca então nos meus ombros, tirando o que já estava? É o motor da carreta, é a turbina do avião, é a asa do pássaro. Pesa, mas sem isso ninguém anda, ninguém voa, ninguém evolui, ninguém cresce. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que o refrigério que o Senhor quer nos dar não é para um cansaço material, físico apenas, financeiro, mas é um cansaço espiritual. Jesus lança seu apelo a almas cansadas e não apenas a corpos cansados. Corpos cansados. Eu estou morto, não trabalhei demais, não corri demais. Não é esse cansaço. É o cansaço do coração, é o cansaço da alma, é o cansaço de uma vida sem sentido. Vinde a mim, vinde a mim. Meus irmãos, nós precisamos abraçar o jugo de Cristo. Santo Agostinho vai dizer: o peso do jugo de Cristo serve de asas para a nossa alma. Só Jesus pode nos dar descanso. Tudo ajuda, mas nada substitui. Guardou isso? Só Jesus pode nos dar descanso. Nós devemos buscar esse descanso. Ao mesmo tempo que Jesus oferece, é uma busca nossa, e nós devemos buscar. Vinde a mim. Como, Senhor? Como que nós vamos hoje a ti? Você que está comigo nesta adoração, e já vamos expor o Santíssimo, você foi a Jesus. Você foi a Jesus. Quando você vai à missa, você está buscando Jesus. Quando você lê a Bíblia, você está buscando Jesus. Quando você faz o bem, você está buscando Jesus. Quem busca, encontra. Então, meus irmãos,
Que nós possamos ter no coração essa certeza de que nós estamos cansados porque ainda não nos entregamos totalmente àquele que pode nos dar o descanso da alma, o descanso do ser, o descanso do coração. Várias coisas na vida são importantes, mas eu ouvi a resposta de uma senhora idosa, humilde, mas que ela foi certeira. Eles estavam perguntando qual é a coisa mais importante da vida. Claro, tem várias, né? Claro, tem várias. Mas uma senhora humilde respondeu assim, eu concordei com ela: a coisa melhor da vida é ter sossego. Como é ruim uma vida sem sossego, uma vida sem tranquilidade, uma vida sem paz. E tem muitas pessoas que estão tendo uma vida desassossegadas, uma vida inquieta, uma vida sem esperança. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Não busque o seu descanso em outros lugares que você não vai encontrar. Busque em Jesus. Busque em Jesus. Eu fui, não vou contar os detalhes não, senão a família descobre quem é, vão achar que eu estou falando mal. E não é mal, estou só dando um exemplo aqui. Fui almoçar com um casal, e o casal convidou outras pessoas da família. O casal é muito praticante. A maioria da família é o tal do católico não praticante, mas ficaram sabendo que eu ia e foram. Aí eles brincando lá, falando por que eles não iam à missa. Eu vou, depois eu vou. Aí eu fiz uma pegadinha. Claro que eles não viram que era pegadinha, mas eu fiz. Eu perguntei para eles: olha, se vocês soubessem que Jesus estaria domingo lá na igreja, Jesus mesmo. Aí uma mulher disse assim: padre, nesse caso não haveria igreja que caberia. Se o pessoal ficar sabendo que Jesus vivo mesmo estaria lá, não existia católico não praticante. Aí eu dizia para eles: então veja que o que está faltando não é Jesus vivo. O que está faltando é a fé na presença dele na Eucaristia. Porque todo domingo o Senhor está vivo na Eucaristia. Só que muitos não creem. Muitos podem pensar que é um pão abençoado, que é um sinal. Não, é o Senhor. E esse Jesus vivo é que nós vamos entronizá-lo agora. Esse Jesus vivo é que vai entrar aí na sua casa. E aquele Cristo que há 2000 anos disse: vinde a mim, Ele está chamando você. Ele me chama nesta manhã para que Ele nos dê descanso, para que a nossa alma volte à paz, que nós tenhamos um momento de refrigério e reavivamento. Tenha certeza, o Senhor visita agora a sua família, a sua casa, a sua vida, para que tenhamos nele vida e vida plena. Cantemos. Jesus.
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus. Você pode clamar este nome, Jesus. Jesus. Este nome tem poder. Jesus. Vamos clamar mais uma vez. Cante. Jesus. Jesus. Ele é o Senhor das nossas famílias, da nossa casa. Ele quem nos convida, vinde a mim. Jesus. Ele pode nos dar descanso, conforto. Nada poderá. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus convida a todas as pessoas que estão cansadas. E certamente há muita gente cansada agora conosco. E não é apenas um cansaço físico. É um cansaço de lutar e não conseguir enxergar as coisas melhorando. Pessoas cansadas por estarem doentes. É uma enfermidade que não melhora. Você sai de uma enfermidade, cai em outra. Você já disse até para si mesmo: eu estou cansado dessa vida. Talvez o seu cansaço seja dificuldades na sua área relacional, na sua área amorosa, seu namoro, seu casamento.
Talvez o seu cansaço seja na área financeira. Pessoas cansadas de passarem necessidade, cansadas de não conseguirem quitar as dívidas, pessoas cansadas de passar falta das coisas. Você está cansado de quê? Pessoas que já estão cansadas, esgotadas por causa da depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Pessoas que ficam pensando em suicídio porque se cansaram da própria vida. Jesus está chamando a todos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados pelo peso dos vossos fardos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Nesta manhã, o Senhor dirige a todos nós um convite para mudarmos de vida. Preste atenção. Tem uma história que conta que um grupo de escoteiros foram acampar no meio de uma mata, a floresta norte-americana, e eles colocaram um grande caldeirão no fogo para fazer uma sopa, sopão. Eram alguns jovens, né? E colocaram então os legumes, colocaram o macarrão, colocaram a carne e deixaram aquilo ali para ferver, porque demora. Era um caldeirão maior. E enquanto aquele fogo ia aquecendo aquela sopa, eles foram cortar alguns galhos para as tendas, para as barracas de dormir. Nesse meio tempo, apareceu um grande urso. Ele foi até lá, não é? Seguindo o cheiro daquela sopa. E ele então olha para o caldeirão, ele cheira e ele vê que ali está a comida. O urso não pensa duas vezes. Ele abraça aquela panela para comer tudo, só que a panela está fervendo. E aquilo começa a queimar os seus braços, aquilo começa a queimar a sua barriga. E na cabeça do urso, aquela dor era alguém tentando tirar a panela. Então ele abraçava cada vez mais. Quanto mais doía, mais ele abraçava. Depois de algum tempo, os escoteiros voltaram para aquele lugar e viram sentado debaixo de uma árvore, abraçado com aquela panela de sopa, um urso morto. Ele morreu. E todos já sabem a única coisa que ele precisava fazer: largar a panela, abandonar aquela panela. Aquela panela fervendo para aquele urso era um jugo pesado, um jugo que o fazia sofrer. E nem, meus irmãos,
Nem todas as vezes nós queremos abandonar o que nos faz sofrer. A gente fica com a ilusão: eu vou tentar mais uma vez, que dessa vez vai ser diferente, vai melhorar. Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo, larga o seu e pega o meu. O meu é leve, o meu é suave, o meu leva para o alto, o meu leva para Deus. Qual o jugo que você está sendo convidado a largar? O que na sua vida tem trazido para você sofrimento, tristeza, dor? Nós entendemos no Evangelho que não é um abandonar o jugo. Então eu vou tirar esse jugo, eu vou ter uma vida leve. Não. Você vai trocar o peso. Santo Agostinho vai dizer, interpretando este Evangelho, que o jugo que mais nos pesa é o pecado. É o pecado. Então, largar o jugo do pecado e pegar o jugo de Jesus. Nós ouvimos na pregação que Santo Agostinho nos explica que o jugo de Jesus é leve, é suave. Pessoas que ficam pensando: como que eu posso ter uma vida sem peso, sem dor, sem sacrifício, sem jugo? Quem fica soprando isso na nossa cabeça é o diabo. O diabo que quer uma vida fácil, uma vida sem problema nenhum. Eu queria uma vida sem jugo. Não existe. Ou você está carregando um jugo que te leva para o inferno, ou você está carregando o jugo de Cristo, que é a cruz que te leva para o céu. Não há como caminhar sem jugo. Tire o motor da carreta, ela não anda. Tire a asa do pássaro, ele não voa. Tire a turbina do avião, ele não decola. Tire o jugo da sua vida. Não existe. Então nós precisamos escolher, não é se vamos ou não carregar o jugo. Isso não tem como escolher, não. Nós vamos carregar. O que nós devemos escolher é qual? É o jugo de Cristo ou é o jugo do mundo? É o peso que nos leva para o alto, que nos puxa para baixo. E a escolha nem sempre é simples. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos ter sempre um ouvido de discípulo, um coração de estudante, aquele que quer aprender todos os dias. Jesus vai dizer: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Jesus quer ensinar. Mas você quer aprender? Eu tenho o costume, isso é um costume que eu tenho, toda a vida eu fui assim, de ler manual. Quando eu compro um celular, liquidificador, algum eletrônico, eu perco um tempinho ali lendo o manual. Sabe qual é o problema de muita gente? Eu já sei. Aí aquilo que você compra tem atualizações e tem coisa ali que você não sabe, e você fica usando como o antigo. Isso acontece muito com celular.
Você tem um celular, você troca o celular. Não, mas eu já tinha celular. Aí você começa a mexer. Quando alguém fala, olha, você sabe que tem esse recurso aí? Ué, eu não sabia não. Você sabe que o celular faz isso? Eu não sabia não. Por quê? Porque nós devemos estar aprendendo sempre. Qual que é o manual de instrução da vida? É a Bíblia. Aí a pessoa olha para a Bíblia e que ela fala, ah não, eu já sei. Aí quem já sabe não aprende. Quem já sabe não aprende. Diga para Jesus, Senhor, eu quero aprender. Eu quero ser manso e humilde de coração para aprender. Eu quero buscar para encontrar. Eu quero procurar para achar. Quero bater nessa porta para que ela se abra. Alivia, Senhor, o nosso cansaço. Alivia, Senhor, o cansaço de tantos que estão conosco agora. Pessoas realmente cansadas. Cansadas do casamento, cansadas da família, cansadas de pelejar com doença, cansadas de não ter dinheiro, cansadas de relacionamento frustrante. Nós estamos aqui, Senhor. Vinde a mim. Nós estamos aqui, Senhor. Aqui estou. Eis aqui os teus servos. Faça-se na nossa vida segundo a tua palavra. Eu estou aqui. Convido você que está conosco a ir rezando no seu coração e a repetir esta oração. Eu vou rezando baixinho e você vai repetindo no seu coração. Senhor Jesus, eu tomo posse da tua palavra. Eu quero, Senhor, te buscar acima de todas as coisas. Eu necessito deste descanso, não um descanso para o meu corpo, mas para o meu coração, para a minha alma, para a minha vida. Eu quero, Senhor, abandonar o jugo do mundo para carregar a tua cruz, a minha cruz de cada dia. Obrigado, Senhor, porque nos levas para águas mais profundas, para vivermos e compreendermos bem a tua palavra. É isso que pedimos. É isso que queremos. Por isso vos louvamos. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti. Preparando para esta bênção, nós já apresentamos ao Senhor peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, todo o material religioso, terços, escapulários, imagens, livros, alianças, pedidos de exame. Abençoe também esta água, para que, usada com sabedoria,
recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Que esta bênção traga ao nosso coração a paz e o descanso que tanto precisamos. Louvo a Deus por cada pessoa que esteve conosco nesta adoração. Você que está nos canais no YouTube, pela Rede Evangelizar de televisão, Deus abençoe a todos e cada um. Você que está participando dessa adoração também, neste momento aí da sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador. Que esta bênção nos traga muita paz e descanso. E até a próxima vez que nos encontrarmos de novo, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos. Sentimentos visitarem o nosso coração. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que o que valerá a pena nesta hora é o nosso conhecimento de Deus. É se estamos firmados em Deus ou não. Você conhece, certamente conhece, claro que conhece, a historinha dos 3 porquinhos e o lobo mau? Conhece? A gente poderia mudar o nome da história. Os 3 católicos e o diabo mau. A mesma coisa. Mesma coisa. Deus diz para os seus, que simboliza os 3 porquinhos: construa a sua casa sobre pedra. Porque a casa que é sobre areia, vem a chuva, vem o vento, ela cai. Aí tinham 3 porquinhos, né? Primeiro é o tal do católico relaxado, não reza nem a poder de Deus, né? Eu não vou gastar tempo rezando não, eu vou fazer uma coisa simples, mais rápido possível. Qual que é a casa mais rápido? É palha. Opa, aí eu gosto. Em poucas horas ele fez a casinha de palha. O segundo olhou e falou assim: não, aí é demais, né? Aí é pegar pesado, uma casa de palha. Fazer uma casinha de madeira, pelo menos madeira é mais fresco. Aí fez a casinha de madeira. Aí os outros 2 à tarde, já na porta da casinha, aí vinha um outro porquinho lá, cavando no chão. Você não vai fazer sua casinha não? Vou, mas tem que fazer um bom alicerce. Tá bom. No outro dia, tá o porquinho com o focinho colocando as pedrinhas lá. Você não me diga, é isso? Você vai fazer uma casa de pedra? Mas que dificuldade, meu caro. Você vai ficar suado, cansado? Não, mas vou fazer de... não. Pelo menos ninguém aguenta isso não. Me ajuda aí. Ele fez a de pedra. Poucos dias, estavam os 3 lá passeando. Um disse assim, um que reza mais, né? Gente, estou sentindo alguma coisa de mal no ar. Estou sentindo uma presença maléfica. Eles escutaram: corre! É o lobo. Aí o primeiro entrou na casinha de palha, o segundo de madeira, o terceiro na de pedra. Aí chegou o lobo com a Bíblia debaixo do braço. Essa você não esperava, né? O lobo conhece Bíblia. Padre, conhece a tentação de Jesus? Ele ficou citando para Jesus o quê? Bíblia. Aí ele vai e abre a Bíblia num toquinho assim e fala: deixa eu ler a Bíblia. Deixa o papai ler a Bíblia. Aí o lobo leu assim: aquele que edifica a sua casa sobre a pedra, sobre a areia, vêm as tempestades da vida, a chuva, o vento, a enchente, e a casa caiu. Então tá bom. Deixa eu pegar a sequência da Bíblia, que Bíblia não falha. Qual que é a primeira sequência? A chuva. Aí, vento.
Ele olhou para a primeira, essa aqui vai no sopro. Num sopro só, meu caro, a casa caiu. O porco corre para um lado, corre para o outro. Foi pedir aconchego no segundo. O lobo diz: tá bom, eu joguei na Bíblia, lá está falando. Vieram, os ventos deram contra a casa. Soprei e caiu mesmo. Aí foi na segunda de madeira. Não caiu. Vamos na Bíblia. Os ventos deram contra a casa. As enchentes, mudou. Enchente é embaixo. Então enchente é para tornar os fundamentos móveis, bambus. Aí o lobo foi, molhou a casa de madeira ao redor, aquela casa ficou bamba, ele pegou a casa, tem uma sacudida, foi madeira caindo para tudo quanto foi lado. Os dois porquinhos correram para o terceiro. Aí o lobo falou: agora não preciso nem ler a Bíblia, não, que eu já sei. Essa aqui vem no sopro. Ele soprou, nada. Segurou a casa de pedra e sacudiu, nada. Então eu joguei na Bíblia. Os ventos deram contra a casa, soprei, caiu a primeira. A segunda não caiu, mas as enchentes, tem o fundamento, sacudi. Terceiro, a chuva. Chuva cai do alto, é de cima para baixo. Ele olhou, viu uma chaminé. Ela não cai, mas eu vou descer pela chaminé. Aí o lobo começou a descer pelo chaminé. Só que um dos porquinhos era católico praticante. Ele estava fazendo a crisma. Ele disse para os amiguinhos dele: nós vamos vencer o mal com 3 símbolos do Espírito Santo. Ué, porquinho, quais são os 3 símbolos do Espírito Santo? É o fogo, a água e o óleo. Pentecostes, ele desceu em línguas de fogo. Deus nos unge com seu óleo. Ele quer nos dar água viva. Então ele colocou fogo na lareira, colocou um caldeirão, encheu de água e colocou óleo, que ele começou a ferver. Meu filho, quando o lobo desceu a chaminé, conta-se que o lobo está correndo até hoje. O que a história não contou foi o final, que os outros 2 pediram para esse: nos ajude a construir também uma casa de pedra. Meus irmãos, claro que é uma historinha para criança, mas o paralelo é com a nossa vida. Aquele que busca facilidade não alcança a santidade. E como que o ser humano gosta de uma fé fácil. Eu nunca vi tanta gente levantando no coração uma casinha de palha e de madeira, e Deus pedindo para levantar sobre a rocha, construir uma casa de rocha. Eu quero conhecer ao Senhor. A minha alma está perturbada, então eu preciso construir uma casa sólida. Quando vierem os problemas sobre mim, não importa o problema que venha, importa onde a minha casa está construída. Que problema todo mundo tem. Quem não tem problema na vida? Quem não enfrenta tristezas na vida? A palavra vai dizer que sobre as 2 casas vieram os mesmos problemas. O que construiu sobre a rocha, sobre a areia: vento, enchente, chuva. Uma caiu, a outra não. É preciso, meus irmãos, conhecer Jesus. É o pedido no Evangelho. Queremos ver Jesus. Ver é conhecer, entrar na intimidade. Claro que na língua portuguesa nós usamos muito o ver no sentido de ser apresentado. Conhecer no sentido de pegar nas mãos, falar o nome. Você nunca viu a pessoa na vida. Falou: queria te apresentar, isso aqui é minha esposa, Rosana. Prazer, Rosana, tudo bem? Padre Christian. Prazer, padre. Alegria, Rosaninha. Aí ela volta para a casa dela. O que ela vai dizer? Eu conheci o padre Shankar.
Ela pegou na minha mão. Ela ouviu algumas palavras, mas ela não me conhece não. Oi, padre, quando é que a gente conhece alguém? Quando você come com esta pessoa um saco de sal. Você só conhece alguém quando você come um saco de sal com essa pessoa. Mas como assim? Veja na sua casa quanto tempo dura um saco de sal. Demora. Para conhecer o outro é um processo. Por isso que as pessoas sofrem tanto. Eu fico com muita pena. Não sou galinha não, mas eu tenho pena da nossa adolescência e juventude, procurando nas baladas da vida conhecer um amor. Aí fica com a menina aquela noite, chega em casa e diz: mãe, eu conheci o meu amor. Não conheceu nada, meu filho, você está no começo, você está na pontinha do iceberg, sendo que 95% do iceberg está abaixo da água, só vê a ponta. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus. Não é um passe de mágica. Uma das minhas pregações que eu fazia lá no Instituto Hesed, com as irmãs, eu falava com o pessoal lá e quem estava nos acompanhando. Tem gente que confunde Jesus com a fada madrinha da Disney. Agora também até desvirtuar a fada madrinha, Mas o que é uma fada madrinha? Você precisa de alguma coisa, você pede para quem? Para a fada madrinha. Aí tinha lá a Cinderela, coitadinha, rapada. Aí ela queria ir no baile, tinha nada. Ela ficou chorando no quarto. O que aparece para ela? A fada madrinha. Aí ela aparece com uma varinha de condão. Ela pergunta: o que você quer? Olha meu cabelo, coisa horrorosa. A fada madrinha: plink, o cabelo todo cacheado, bonito. Olha minha roupa, sou horrível. Plink, vestido lindo. Meus dedinhos de fora. Plink, sapatinho de cristal. Mas eu vou a pé? Não, pega uma abóbora aí. Plink, a carruagem. Mas quem vai puxar essa carruagem? Aí pegou 2 ratinhos. Plink, 2 cavalos, mangalaga, machador. O pessoal fica vendo essas coisas e fala assim: nó, gente, eu não tenho fada madrinha não, mas eu tenho Jesus. A pessoa vai para a igreja achando que Jesus tem uma varinha de condão. Aí você pede assim: Jesus, dá minha conversão. Plink. Cura minha família. Plink. Libera meu marido do vício. Plink. Aí a coisa não acontece. O que a pessoa vai dizer? Realmente Jesus não me dá nada que eu peço, eu estou rezando. Gente, o saco de sal demora. O processo com Deus não é instantâneo. Jesus não é fada madrinha. Jesus é redentor. Jesus é salvador. Quando você entra nesse processo de conversão, a graça ela vai acontecendo. Lembra dos 10 leprosos curados? A graça aconteceu enquanto eles caminhavam. É preciso caminhar, e é durante a sua caminhada que a graça acontece. Faça o que você pode e Deus fará o que você não pode. Se Deus ainda não está fazendo, é porque Ele sabe que você ainda pode. Eu vi uma corrida, claro, a pessoa não ganhou medalha, mas ela conquistou a corrida. Ela foi a grande campeã. Vocês já viram esse vídeo? Uma mulher está correndo não sei quantos quilômetros e ela está na linha final, mas ela está um bagaço. Parece que a mulher vai morrer. Ela vai correndo assim, de lado, e do lado dela os enfermeiros. Mas se os enfermeiros tocassem nela, ela não podia cruzar a linha, ela não podia ter ajuda não. E estão faltando assim uns 25 metros. Alguém já viu esse vídeo? Ela assim torta, caindo assim, devagarinho, e eles com ela, vai, e ninguém tocou. A hora que ela passa a linha de chegada, ela desmaia. Aí ela recebe todo o cuidado. Gente, Deus é mais ou menos isso. Enquanto você está conta de ir, Ele está do seu lado. Vai, mais um passo, mais um pouquinho, avança mais, vai. A hora que Ele vê que você não dá conta, ele fala: pronto, você foi até onde você dava conta, agora pode deixar comigo, eu assumo agora. Eu cuido de você e eu cuido da sua situação. Não pare.
Quando os gregos pedem, aqui nós temos, eu achei muito interessante a inteligência de João, né? Ele coloca aqui Filipe, André, Filipos, Andreas, Filipe, quem gosta de cavalo, Andréia, viril, corajoso, são nomes gregos. Eles vão dizer a Jesus: há pessoas que querem te ver. Não é ver assim, não, eu quero ver Jesus. Pessoas que querem te conhecer. E para conhecer Jesus, leva um tempo, né? Vocês lembram daquele texto, porque a Bíblia fala da mesma coisa em várias passagens, quando alguém fala com Jesus assim: Senhor, onde moras? Lembra disso? Qual que é a resposta? Quem lê Bíblia aí? Jesus, onde moras? Isso, vinde ver. Não é ver a casa, é conhecer, é ficar com Ele, é partilhar com Ele a própria vida. É por isso que a primeira leitura vai dizer: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, todos me conhecerão, ou seja, todos me verão. Meus irmãos, busquemos construir a nossa casa espiritual, por mais que demore, mas que seja de verdade. Por mais que demore, que agrade a Deus. O que adianta você ser rápido se você não tem constância? A gente conhece uma das fábulas famosas de Esopo, a lebre e a tartaruga. Vocês conhecem? Isso aí a gente escuta lá no pré-primário. A lebre muito rápida, a tartaruga muito lenta. Mas qual a diferença da lebre e da tartaruga? A lebre, pá! Aí ela olhou e falou: mas como que eu vou passar na linha de chegada? Não tem ninguém para me ver, eu vou tirar uma soneca aqui, porque a hora que tiver todo mundo aqui eu ganho. Ela dormiu. E a tartaruga devagarinho, a hora que a lebre vê, ela está na linha de chegada, ela ganhou a corrida. O que adianta ser a lebre durante a sua vida, se você correr a vida inteira e no final você perder a salvação, você perder a alma? Adiantou de quê? É muito melhor você ser uma tartaruga, devagarinho, mas sempre, todo dia um passinho na conversão, todo dia rezar um pouquinho mais, fazer uma caridade, ser um pouquinho mais calmo, ajudar a sua família, é de pouquinho, ó, vai andando, e não pare. O que nos faz vencer não é a rapidez, é a constância, é todo dia, isso é conversão. Os 2 porquinhos lá da casa de palha e de madeira fizeram rápido e ficaram descansando. Quanto tempo não demoraria aqui no imaginário, né, para um porquinho levantar uma casa de pedra? Mas depois que ele levantou, ninguém jogou no chão. A rapidez é inimiga da santidade. Nós devemos ter uma vida inserida no processo. Conversão é um processo. Jesus me chama para caminhar com Ele. Ele caminhou com os discípulos mais ou menos 1000 dias, 3 anos, então mais ou menos 1000 dias. Aí a gente fica com inveja, né? Alguém me dizia: padre, eu tenho uma inveja daqueles discípulos. E por quê, meu filho? Porque eles andaram ao lado de Jesus. Bobagem que é essa? Eles andaram ao lado de Jesus. Você pode andar com Jesus no coração, na Eucaristia. Eles conviveram com Jesus 3 anos. Você pode conviver com Jesus a vida toda. Quer dizer, o negócio não é ontem, é agora. No Evangelho Jesus disse 3 vezes: é chegada a hora. Não é que a hora passou e não é que a hora virá. A hora é agora. Jesus, conversando com a samaritana, vai dizer: esta é a hora. Meu Pai procura nesta hora adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a hora de Deus na nossa vida. É a hora de Deus na sua vida. Com o nosso canto, nós expomos o Santíssimo Sacramento. E olhando para Jesus, nós queremos dizer: Senhor, eu quero te ver. Ou seja, eu quero te conhecer. Eu quero te amar. Eu quero te testemunhar. E um dia eu quero estar contigo
todo sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, na Tua presença nos colocamos e queremos o mesmo que os discípulos pediram-lhe neste Evangelho. Nós queremos Te ver, nós queremos Te adorar, nós queremos Te conhecer. Queremos ver Jesus. Diga no seu coração, quando você deseja ver o Senhor, quando você deseja estar com o Senhor. Um bichinho ali. Diga para Jesus: eu quero Te ver, Senhor. Eu quero Te adorar, Jesus. Eu quero que a Tua lei seja escrita no meu coração, gravada na minha alma. Este foi o erro que o profeta Jeremias nos alerta na primeira leitura desta missa. A lei, ela não pode estar fora de nós, ela precisa estar no nosso coração. O Senhor não quer apenas filhos obedientes, Ele deseja filhos amorosos. Ele deseja que nós o amemos e porque o amamos, lhe obedeçamos. Jesus vai dizer: aquele que me ama guardará a minha palavra. Jesus é o nosso exemplo de obediência. Você deseja mostrar a Deus o tanto que você o ama? Obedeça. Diga para o Senhor na sua oração: eu estou fazendo isso, Senhor, porque eu Te amo. Eu estou obedecendo a Tua palavra porque eu Te amo. Eu estou me afastando desta ou desta situação porque eu Te amo. Eu estou abrindo mão deste ou deste pecado porque eu Te amo. Este amor santifica, este amor enobrece, este amor nos leva para o céu. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, que nós entramos na igreja, participamos da Santa Missa ou até de uma adoração, e nós pedimos tantas e tantas coisas e esquecemos do essencial. Qual é o essencial? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Já tem há bem tempo atrás, tem anos isso, eu assisti na casa de uma família amiga uma gincana, vou chamar assim, num canal norte-americano.
E as pessoas eram convidadas assim no supermercado, uma casa de conveniência, a entrarem correndo. Elas tinham 1 minuto, tudo aquilo que elas podiam, que elas conseguissem pegar, elas podiam levar. Aí convidou algumas pessoas lá, e entre elas, isso que me chamou a atenção, havia uma senhorinha. Claro, todos colocaram a atenção aonde? Nos jovens. Eles pegariam mais. E deram a largada, todo mundo saiu correndo, corredor afora. Depois do minuto, voltam as pessoas com o braço cheio de coisa, vai colocando lá, eles vão contando, né? O que as pessoas pegaram. No final das contas, quem venceu? Quem que levou tudo? A senhorinha. Aí os jovens olharam para ela e perguntaram: mas como que você conseguiu pegar tudo isso? E a senhorinha respondeu assim, olha a sabedoria da idade. Ela disse assim: e quando vocês saíram correndo para pegar a mercadoria, eu fui procurar uma sacola. Foi a única que levou sacola. Todo mundo estava pegando os produtos no braço. Ela levou uma sacola e ela encheu a sacola. Meus irmãos, o que esta história, esta dinâmica nos ensina? Você pode correr a vida inteira, se você esquecer o essencial, mesmo que você tenha mais energia, você vai ficar para trás. O essencial da nossa vida é conhecer a Deus. É adorar a Deus, exaltar o seu santo nome. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que te pedimos essa graça. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Fala ao nosso coração, Senhor. Cada pessoa tem os seus problemas, a sua história, as suas carências, os seus traumas. Nós colocamos tudo isso aos teus pés e pedimos: Senhor, eu quero te ver, eu quero te amar, eu quero te conhecer. Faça a sua oração, converse com Jesus. O Senhor está tocando pessoas muito cansadas, mas não é um cansaço físico ou muscular, é um cansaço emocional, cansaço mental.
poderia até dizer um cansaço espiritual. Você está cansado com tudo. Você não acha mais graça em nada. Um cansaço extremo é um sinal de ataque do mal. Nós renunciamos, Senhor, a todo cansaço espiritual, a tudo que tem atrapalhado a nossa caminhada de fé. Há pessoas que se identificaram com a história dos porquinhos, porque tudo que você constrói na vida cai. Tudo que você tentou na vida deu errado. A pergunta que se faz é: onde você está construindo a sua história? Onde você está edificando a sua vida? O Senhor ouviu a sua oração. O Senhor conhece a sua verdade. Ele sabe que você pode ir muito além. Não desista. Todos os dias, diga: Senhor, eu quero te conhecer. E procure conhecer a Jesus. Aí você pode estar perguntando: Padre, mas como que eu posso conhecer mais a Deus? Lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, participando atentamente da celebração da Santa Missa, respondendo com atenção às orações, os cânticos. Procurar sentar-se o mais à frente da igreja, para que você não se disperse, pedindo a intercessão a Nossa Senhora, rezando o seu terço. Senhor, eu quero te conhecer. Meus irmãos, o silêncio precisa despertar em nós a oração. Eu tenho feito aqui no Santuário Frei Galvão, e você que nos acompanha agora, Brasil afora, e acompanha as nossas transmissões, você tem visto isso? Os momentos de silêncio durante a missa e durante a adoração. Terminada a primeira leitura, faça o silêncio. Terminada a segunda leitura,
faça o silêncio. Aí eu noto como que as pessoas não estão acostumadas com silêncio na missa. Se não tem ninguém falando, tem que ter alguém cantando. Aí quando se faz o silêncio, as pessoas ficam com o olhar perdido. O que aconteceu? O que aconteceu? Não é para você rezar. Quando termina a leitura e dá aquele silêncio, é para você ruminar a leitura, pegar o versículo central. Quando na nossa adoração nós fazemos essas pausas de silêncio, para que Deus fale com você, para que você fale com Deus. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. O ser humano está cada dia mais barulhento. E por que a gente não ouve a Deus? Porque Deus não é de gritar. Deus, Ele gosta de sussurrar. Então, se você não estiver em silêncio, você não vai ouvir o sussurro de Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós Te louvamos, exaltamos e bendizemos. Queremos ver Jesus. Preparando para a bênção, nós abençoamos todos os objetos que você trouxe, que você coloca aí perto da sua TV, e também a água. Dignai-vos, Senhor, a abençoar os nossos filhos, essa família, esta casa que agora está conosco, com as suas alegrias e tristezas. Abençoe, Senhor, essas peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, carteiras de motorista. Abençoe essas chaves, alianças, documentos, currículos, remédios, tratamentos, pessoas que estão internadas, acamadas, recuperando-se de cirurgia. Abençoe todo o material religioso, terços, escapulários, imagens. Abençoe, Senhor, esta água, para que a ingerida, colocada no filtro, na geladeira, aspergida na nossa casa, renove as promessas do nosso batismo e nos conceda proteção espiritual. Te pedimos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Quem desejar pode tomar um pouquinho da sua água. Meus irmãos, que Jesus seja por nós adorado, que Jesus seja por nós conhecido. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conceda neste momento não a graça que estamos pedindo, mas a graça que precisamos na nossa caminhada espiritual. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tanto aqui no santuário como em casa. Você que não tem problemas de saúde nem de joelhos, vamos nos colocar de joelhos para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento.